Nesta edição do Auto Magazine acompanhamos a última ronda do Nacional de Velocidade e conhecemos os campeões de 2014. No karting vamos ao Bom Barral para acertar as contas ao Troféu do Oeste. No todo-terreno viajamos ao Douro para conhecer os vencedores das categorias T2 e T8 e da Taça Nacional de Todo-Terreno. Fim de semana decisivo no Racing Weekend, verdadeiramente espetacular o ambiente em torno da última ronda do Nacional de Velocidade. Após a vitória em Portimão, Miguel Barbosa e José Pedro Fontes chegavam a esta última ronda da temporada dispostos a sair do Estoril com a conquista do título. Uma tarefa que não se avizinhava fácil, até porque na corrida ao título estavam também Pedro Salvador e Carlos Vieira, bem como os irmãos de Val. Fora da luta pela conquista do campeonato, mas com a disposição de vencer no Estoril, estava Francisco Abreu, que nesta jornada do Racing Weekend fazia então equipa com o angolano Luís Sá Silva. A equipa da nova driver de César Campanice deu nas vistas logo nos treinos cronometrados, tendo alcançado a pole position para as duas corridas, apesar dos problemas mecânicos com o Tatus. Nós não estamos metidos na luta pelo campeonato, a nossa estratégia passa basicamente por fazermos a nossa corrida. Sabemos que temos um bom ritmo, estamos com um carro competitivo, aliás que a equipa nos deixou e só nos resta agora trabalhar e com vontade para conseguirmos ter a primeira vitória do campeonato para o time Nova Driver e acima de tudo fazer uma boa corrida. Pedro Salvador e Carlos Vieira sabiam que só a vitória interessava para ainda conseguirem chegar à conquista do campeonato, mas sentiam que a tarefa não seria fácil. Tentamos fazer a pole, claramente. O Carlos no primeiro treino levamos a bandeira vermelha na altura em que ele ia atacar para fazer o seu tempo. Ficou impossibilitado da tentativa de volta rápida. Foi possível. No meu treino de qualificação tivemos este inconveniente do carro que partiu o motor, o circuito ficou cheio de cimento, foi ficando cada vez mais rápido e verdadeiramente eu na minha melhor volta também não consegui tirar partido do que tinha ganho na primeira curva, falhei na curva 3, mas de qualquer forma o segundo lugar é uma boa posição que nos abre boas perspectivas para as duas corridas. Líderes do campeonato à entrada para a última ronda, Miguel Barbosa e José Pedro Fontes tinham apenas 8 pontos de vantagem, uma escassa margem que não dava espaço para erros nesta jornada do Estoril. Não me correu da melhor forma a qualificação, gostava de ter ficado um bocadinho mais para a frente. De qualquer maneira, acho que o que interessa é a corrida. A pista estava um bocadinho suja quando eu fiz, também é difícil com os carros mais lentos. Poderia ter feito eu também um bocadinho melhor, mas tudo bem. Sabemos que em corrida somos mais fortes que em qualificação, pelo menos no meu caso. E portanto estamos bastante concentrados na corrida, que é o que nos interessa, aos pontos finais nas corridas. E é com esse objetivo que vamos partir para a primeira corrida. Dados então lançados para as últimas apostas deste Campeonato Nacional de Velocidade. Assim, na largada da primeira corrida, José Pedro Fontes foi mais rápido que Francisco Abreu, no Tatus da nova driver, com o piloto do Porto a assumir o comando da prova. Na terceira posição colocou-se o italiano de Val. Este trio rapidamente abriu uma ligeira vantagem para os seus perseguidores, o Norma de Gonçalo Araújo e o Tatus de Carlos Vieira, que com um arranque menos bom deixou fugir os seus adversários neste campeonato. Com o passar das voltas, Vieira despachou Araújo e foi em busca do trio da frente, líder da corrida. Mais atrás, entre os GTs, António Nogueira era o comandante desta classe, seguindo na frente do carro de Gonçalo Manaú e Manuel Castro, com os dois Porsche a lutarem pela vitória nesta primeira corrida do fim de semana do Estoril. À 10ª volta, a liderança da prova acabou mesmo por mudar. O madeirense Francisco Abreu aproveitou um problema com o carro de António Nogueira, que retardou o líder da corrida, para ultrapassar então José Pedro Fontes no final da reta da meta, assumindo assim o comando da prova. Antes da abertura da janela para a troca de pilotos, o carro da equipa BP Ultimate Vodafone foi ainda ultrapassado pelo Wolf da CRM Motorsport, de Stefan de Val, numa altura em que o italiano estava mais rápido que a concorrência. Na troca de pilotos, o primeiro a entrar foi então Carlos Vieira, que após o toque no início da corrida com o Stefan de Val, acabou por se atrasar na corrida. Aqui o momento em que Pedro Salvador assume o comando do Tatus da Veloso Motorsport. E aqui a entrada para a troca de pilotos do líder da corrida. Francisco Abreu entregava ao Tatus da nova driver a Luís Sá Silva, com uma vantagem de 8 segundos para o segundo classificado, que era então o italiano de Val. E este é o momento em que José Pedro Fontes cede o volante a Miguel Barbosa. Em pista, o italiano do Wolf da CRM Motorsport, após a troca de pilotos, regressaria à pista atrás do líder, ultrapassando mesmo Luís Sá Silva.
Contudo, uma penalização por não ter respeitado o tempo obrigatório de paragem na boxe acabaria por afastar Stefan de Val da vitória nesta primeira corrida. Com paragem obrigatória para o italiano, Sá Silva aproveitou para assumir o comando da prova, de onde não saiu mais até ao final da corrida. Luís Sá Silva e Francisco Abreu confirmavam assim a primeira vitória da temporada para a jovem equipa da Nova Drive no Nacional de Velocidade. Começámos a corrida, sabíamos que estávamos com um bom ritmo, portanto era uma questão de ser paciente, estávamos com um bom ritmo de corrida acima de tudo e mais tarde ou mais cedo sabia que o primeiro lugar estava ao nosso alcance. Segundo lugar para Stefan de Val, numa prova em que o italiano deixou escapar a vitória por um erro na boxe. Já Miguel Barbosa e José Pedro Fontes terminavam esta primeira corrida na terceira posição, aumentando assim para 11 pontos a diferença para o segundo classificado do campeonato, que era agora Stefan de Val, e 17 para Vieira e Salvador, que nesta primeira corrida da última prova da temporada não foram além da sétima posição. Um revés para esta equipa da Veloso Motorsport. Foi um resultado positivo, aumentamos a distância para o segundo lugar, mas está tudo em aberto e amanhã é outra corrida. Miguel, isto permite uma corrida mais tranquila amanhã ou nem por isso? Não, nem por isso. Está tudo em aberto. Amanhã vamos encarar a corrida amanhã como encarámos a de hoje. Não podemos facilitar, ainda estão 25 pontos em jogo. Portanto, temos que manter o foco e manter-nos concentrados, que amanhã vai ser uma corrida bastante importante. Fora no pódio nesta primeira corrida do Estoril, Gonçalo Araújo e Miguel Cristóvão, que terminaram na quarta posição, seguidos então pelo Norma de Sérgio e Eugénio Montes, que realizaram uma corrida de grande valia ao terminar no quinto lugar. Nota ainda para a sexta posição do radical de Armando Parente e Rafael Lobato, que voltaram a ser os melhores na sua categoria. Mais à frente voltamos ao Estoril para o fecho das contas de um dos mais emotivos campeonatos de velocidade dos últimos anos e para conhecer os novos campeões nacionais. Agora vamos para o Bom Barral para o fecho das contas ao Troféu de Karting do Oeste. O Cartódromo Internacional do Bom Barral voltou a receber mais uma ronda do Troféu de Karting do Oeste. A ronda de todas as decisões deste prestigiado troféu que continua a revelar jovens valores do automobilismo nacional. Começamos por olhar para a categoria de iniciação, onde Miguel Couteiro era o bem mais posicionado para vencer o troféu, depois de ter dominado as duas primeiras provas do troféu. Nesta derradeira ronda, Couteiro viu Federico Coelho ser o melhor na primeira corrida de qualificação do fim de semana, levando a melhor sobre Mateus Cabrelli e José Pinheiro, que foi terceiro na primeira corrida. Já Miguel Couteiro não foi além da quinta posição nesta corrida, atrás de Manuel Santos, que foi quarto. Na segunda corrida de qualificação, Couteiro não se deixou surpreender e colocou em sentido a concorrência, vencendo a derradeira corrida desta terceira ronda do troféu e relegando para a segunda posição Mateus Cabrelli, com quem manteve uma luta acesa até ao final desta corrida. A fechar o pódio da iniciação, José Pinheiro, que repetiu o bom desempenho da primeira prova de qualificação. Na final, de que estamos já a ver imagens, Miguel Couteiro colocou a concorrência em sentido e foi o melhor no final das 5 voltas ao traçado do Cartódromo do Bom Barral. As de Couteiro terminaram então Mateus Cabrelli e Federico Coelho, que ocuparam os restantes lugares do pódio. No final, a vitória no torneio de karting do Oeste para Miguel Couteiro na categoria de iniciação. Foi bom, o motor era rápido, dei o meu melhor. Consegui vencer a vitória, estou contente. O agradecimento à minha equipa da Maranello e ao meu pai. A corrida destinada à categoria de cadetes, Luís Alves começou por mostrar a razão por que se impôs na segunda prova do torneio. O piloto da cidade de Berço foi o mais rápido nos treinos cronometrados e estava por isso na luta pela vitória nesta derradeira ronda do troféu. Assim, na primeira corrida do fim de semana, Luís Alves teve de se bater com o líder do troféu. André Quaresma, que tem vindo a realizar uma época em cheio, mostrou a razão porque tem sido o melhor esta temporada na sua categoria e levou vantagem sobre Luís Alves, que terminou na segunda posição, apertado por Tomás Caixeirinho. A fechar o top 5 desta primeira corrida de qualificação, Duarte Coelho e Rodrigo Testa, que terminaram na quarta e quinta posição, respectivamente. Na segunda corrida de qualificação, repetiu-se o filme da primeira corrida, com o jovem piloto da Max Power Kart Team a ser o melhor, beneficiando claramente de um setup bem afinado. Luís Alves e Tomás Caixeirinho voltaram a lutar pelo segundo e terceiro lugar, com Alves a levar a melhor.
Na corrida final, a luta pela vitória voltou a ser a 3, com André Quaresma a revelar-se superior aos seus adversários e a mostrar a razão porque tem sido o melhor na sua categoria ao longo da temporada nas várias competições. Luís Alves voltou a ser segundo numa luta intensamente apertada com Tomás Caixeirinho no terceiro lugar. Com estes resultados, André Quaresma venceu o torneio de karting do Oeste. Bem, foi complicado, o Luís esteve sempre à minha altura, mas lá consegui ganhar as 3 mangas e estou muito contente por ter ganho o treco e queria agradecer à minha equipa, à minha família e ao Max faz antes de segunda-feira. Matilde, lá para cima, que eles às vezes querem só... A categoria de juvenis apresentou a grelha de pilotos mais reduzida desta terceira prova do Troféu de Karting do Oeste. Apenas 4 pilotos, com destaque para a ausência de Gonçalo Branco, que chegava a esta ronda na segunda posição do torneio. Na primeira corrida de qualificação, Diogo Pinto voltou a mostrar todo o seu talento ao vencer e ao relegar Guilherme Guzmão para a segunda posição a mais de 5 segundos, enquanto Frederico Peters era terceiro e João Vairinhos quarto classificado. Na segunda corrida, voltou a dar Diogo Pinto, apesar da apertada luta com Peters e Vairinhos. O líder do campeonato e vencedor da Taça de Portugal e que somava por vitórias as provas realizadas até ao momento neste troféu de karting do Oeste, voltou a ser o melhor. No final, vitória então para Diogo Pinto nesta derradeira prova do troféu de karting do Oeste. Complicado, os adversários estiveram muito fortes, mas a equipa esteve muito competente, deu-me um grande material, o kart esteve excelente e estou muito contente e ofereci mais um título ao Sporting. Olhamos agora para a mais esperada das corridas desta derradeira ronda do Troféu do Oeste, a corrida destinada às categorias Júnior e X30. 10 pilotos marcaram presença nesta última prova, com destaque para Rui Silva, que depois das 2 vitórias iniciais era o grande favorito à conquista do troféu na categoria Rainha, a categoria X30. Já na categoria Júnior, estava tudo em aberto pela conquista do troféu. Bruno Ponte tinha então uma escassa vantagem de 4 pontos sobre Cameron Boulder. Assim, na primeira corrida de qualificação, Luís Silva foi o melhor entre os pilotos da categoria X30, depois de já ter mostrado na qualificação que não iria fazer a vida fácil a Rui Silva. Na segunda corrida voltou a dar Luís Silva, o piloto que alinha normalmente no Campeonato Espanhol, não deu hipótese, relegando para os lugares secundários Carlos Mendes e José Inácio. Já Rui Silva não conseguiu realizar esta segunda corrida devido a problemas com o cabo de acelerador. As contas do troféu ficaram assim por decidir na final desta última ronda da categoria X30. Com uma corrida ao seu nível e ultrapassados os problemas do seu kart, Rui Silva foi segundo, amilhando assim os pontos necessários para conquistar o troféu de karting do Oeste. Foi uma prova muito esforçada, muito difícil. Tivemos um fim de semana com alguns problemas. Começámos mal nos treinos cronometrados, a primeira manga melhorámos um pouco. Tivemos um problema técnico na segunda manga, que nos impediu de concluir a prova. Vínhamos para a final com uma missão muito grande, tentar vencer para conseguir revalidar o título que já conseguimos em 2012. Já Carlos Mendes, que revelou sempre um andamento muito forte, acabou na terceira posição, vencendo ainda a subcategoria X30 Master, enquanto José Inácio foi quarto classificado. No final, a vitória nesta última prova da temporada para Luís Silva. O principal objetivo era ganhar ritmo para a próxima corrida e não parar de andar de kart. Na categoria Júnior, que correu em simultâneo com a X30 e onde apenas 3 pilotos marcaram presença, Bruno Ponte não teve dificuldades para se impor. O jovem madeirense da Redline Motorsport foi sempre mais rápido que a concorrência, vencendo as 2 corridas de qualificação e relegando Cameron Boulder e João Serrão para a segunda e terceira posição, respectivamente. Afinal, Bruno Ponte impôs a sua lei, foi quinto à geral e vencedor da categoria Júnior, com uma corrida imparável, fruto de um setup bem alinhado e da determinação deste jovem piloto madeirense. Cameron Boulder foi segundo classificado, garantindo desta forma a segunda posição no troféu, enquanto João Serrão fechou o pódio deste fim de semana. No final, Bruno Ponte estava satisfeito com a vitória nesta edição 2014 do Troféu Regional de Karting do Oeste. Foi muito boa, gostei muito, os adversários estavam à altura. A equipa fez um grande trabalho com o chassi, com o motor e acho que correu muito bem. E o setup estava muito bom. Daqui a pouco a última ronda do Campeonato Nacional de Velocidade. Agora tem para olhar para o desfecho da Baja do Douro na Taça Nacional Todo Terreno e nas categorias T2 e T8.
Baja do Douro, penúltima ronda do Campeonato Nacional de Todo Terreno, marcava mais uma etapa para a Taça Nacional de Todo o Terreno. António Laranjeira entrou ao ataque, surpreendendo o líder da taça, Ricardo Nascimento, na primeira passagem pelo prólogo e deixando Nascimento a 26 segundos. Contudo, na segunda passagem, Laranjeira, com problemas no Nissan Terrano 2, não resistiu ao melhor andamento de Ricardo Nascimento e desta forma partiu para o setor seletivo no dia seguinte, já a 2 minutos e 54 do líder. No setor seletivo, António Laranjeira e Joana Alves não foram felizes e, apesar de terem entrado ao ataque na disposição de encurtar a distância para o líder, acabaram por ser forçados ao abandono, deixando caminho aberto para a vitória de Ricardo Nascimento. Ora, Ricardo Nascimento e Paula Fortunato, que têm vindo a realizar uma temporada de bom nível nesta Taça Nacional de Todo o Terreno, voltaram a mostrar por que estão na liderança. No final do prólogo ocupavam então a primeira posição e tinham apenas de fazer chegar o carro ao final da prova para saírem desta baja com uma mão na Taça de Todo o Terreno. No setor seletivo, como se esperava, Ricardo Nascimento e Paula Fortunato geriram a vantagem sobre o segundo e acabariam por conquistar uma das vitórias mais fáceis da temporada. Com esta vitória na Baja Rota do Douro, a equipa de Lisboa fica a uma prova de fazer a festa da conquista da Taça Nacional de Todo o Terreno. Olhamos agora para a categoria T8, onde o equilíbrio era a nota dominante. Já que em 4 provas teve 4 vencedores distintos, a prova do Douro tinha por isso o aliciante de saber se alguém iria conseguir impor-se à concorrência e somar assim a segunda vitória da temporada. Este é o carro de Alexandre Mota e Luís Martins, eles que já venceram este ano entre os T8 e que espreitavam nesta prova do Douro repetir o feito. Contudo, depois de terem sido segundos no prólogo, a 34 segundos do vencedor, não resistiram à dureza da primeira passagem pelo setor seletivo, de mais de 225 km, e caíram para o terceiro lugar da categoria, onde acabaram a mais de 1 hora do vencedor. Filipe Carvalho chegava às margens do Douro na liderança do campeonato com uma vantagem de 45 pontos para César Sequeira. Contudo, depois do atraso no prólogo, Filipe Carvalho começou a pensar nas contas da sua categoria e com a redução do segundo setor seletivo, primeiro para 40 e depois para 27 km dos 93 previstos, as hipóteses de vencer no Douro esfumaram-se para o piloto desta Nissan Navarra. O segundo lugar na categoria T8 acabou por ser assim um bom resultado para Filipe Carvalho. E esta é a Toyota Land Cruiser de César e Tânia Sequeira. O piloto de Porto Alegre, mais adaptado do que nunca ao seu novo carro, voltou a não dar hipótese à concorrência e mostrou que a luta pela conquista do título nesta categoria vai durar até à última prova. No final do setor seletivo, um 9º lugar à geral e a primeira posição dos T8 foi suficiente para que César Sequeira somasse assim a segunda vitória consecutiva da temporada numa categoria que ainda não tinha então tido o mesmo vencedor por 2 vezes. Foi bom, mas apanhamos muita chuva. No momento que arrancarmos estava a cair uma grande trovoada e não conseguimos ver, tivemos que arrancar muito devagar e andámos devagar quase até o meio, depois do meio para a frente, até que já depois começámos a andar no nosso normal e até que chegarmos ao fim. Entre os pilotos da categoria T2, onde estão inseridos os veículos mais aproximados da versão de série, Alexandre Franco chegava à prova do Douro na frente do campeonato depois de se ter tornado o primeiro piloto a repetir vitórias após o triunfo em Idanha Nova. Ora, o piloto ribatejano tentava garantir nesta prova o título da categoria, até porque o seu principal adversário nas contas pelo campeonato, Francisco Gil, não estava presente devido ao capotanço com a sua Nissan na prova de Idanha. Assim, Jorge Cardoso assumiu-se como um dos principais opositores a Alexandre Franco, já que o piloto da Isuzu, que venceu na prova de abertura na Ervideira, queria voltar aos bons resultados. Contudo, uma penalização de 7 minutos à saída do prólogo, em virtude de ter entrado fora da sua hora no início do troço, e no dia seguinte, outra penalização, esta de 52 minutos, a um engano à entrada do Parque de Assistência, acabou por arredar Jorge Cardoso da luta pela vitória entre os T2, terminando a prova do Douro na 10ª posição da geral e na 3ª da sua categoria.
Já Alexandre e Rui Franco sabiam que uma vitória nesta Vagem do Douro poderia resolver de imediato a seu favor as contas do campeonato. Desta forma, a equipa ribatejana entrou ao ataque e no prólogo foram os mais rápidos, com uma vantagem de 5 segundos sobre Jorge Cardoso após as 2 passagens pela Super Especial. No segundo dia, a equipa da escuderia Golden Trance foi incapaz de travar o ritmo forte de Eduardo Mota, acabando a prova na 8ª posição da geral, a 3 minutos e 18 do vencedor da categoria T2. Com este segundo lugar, Alexandre e Rui Franco têm agora apenas que arrancar em Porto Alegre para se sagrarem oficialmente campeões nacionais de T2 esta temporada. Nós atacámos de início, tínhamos a ideia de chegar aqui à resolução das contas do campeonato e assim como acabámos de conseguir fazer. Sensivelmente já na parte final tivemos um pequeno percalço, o meu irmão saltou uma nota e acabámos por perder cerca de 1 minuto e qualquer coisa. Depois percebemos que o nosso direto adversário Jorge Cardoso tinha atrasado bastante e então optámos por aliviar um pouco o andamento e de forma a não comprometer nada, não é? Eduardo Mota fez uma prova de trás para a frente ao volante da Nissan Pathfinder. Eduardo Mota reagiu bem ao mau início de prova e no segundo dia, ao final da manhã e após os primeiros 225 km do setor seletivo, era já líder da categoria T2 com uma vantagem de 3 minutos e 18 sobre Alexandre Franco. Na parte da tarde, Eduardo Mota e Nuno Sousa geriram a vantagem e conquistavam assim a vitória entre os T2 e uma excelente 7ª posição à geral. Pronto, nós em equipa e com o trabalho mútuo conseguimos um bom ritmo e levámos a toada até ao fim e para consolidar a vantagem que já tínhamos da parte da manhã. Vamos então para o desfecho de um dos campeonatos de velocidade mais emotivos dos últimos anos. Num ritmo verdadeiramente alucinante, Sá Silva acaba por se isolar com o Stefan de Val. Os dois rapidamente ganharam uma ligeira vantagem sobre um trio composto por Miguel Cristóvão, José Pedro Faria e Miguel Barbosa. O jovem piloto da CRM Motorsport, ao volante de um Wolf, não poderia desejar melhor corrida no Estoril. O ex-campeão nacional de karting, José Pedro Faria, é uma das grandes promessas do automobilismo nacional e isso mesmo revelou nesta corrida com um carro competitivo e com um setup bem adequado à exigente pista do Estoril. Assim, José Pedro Faria acabaria mesmo por passar o Norman da Araújo competição, pilotado nesta fase da corrida por Miguel Cristóvão, com Faria a ascender à 3ª posição. O jovem piloto do Porto não contava para as contas do Campeonato Nacional de Velocidade e por isso não interferia na luta pelo título, travada agora apenas entre Barbosa e De Val. Isto porque Pedro Salvador acabaria mesmo por desistir à passagem da 4ª volta, com os problemas do motor do Tatos a não conseguirem ser ultrapassados. Um final demasiado inglório para Pedro Salvador e Carlos Vieira, eles que lideravam o campeonato e que depois de terem chegado ao Estoril com a ambição de ultrapassar a reduzida desvantagem que tinham para os comandantes do Nacional, viram fugir entre os dedos a vitória no campeonato. Uma forma demasiado triste para Pedro Salvador comemorar os 20 anos de carreira. Olhamos agora para a categoria GT, que tinha como líder António Nogueira. Depois dos problemas com o Porsche GT2 na primeira corrida, o piloto da régua voltava a mostrar por que razão já era o campeão à partida para esta última ronda do Estoril e dominava completamente a prova, a última da temporada. Uma nota ainda para o Ford Fiesta, aqui pilotado por Pedro Almeida e Nuno Russo. O carro desenvolvido pela QF é base para um projeto de um troféu que pode arrancar no próximo ano e contribuir assim para trazer mais sangue novo aos fins de semana do Campeonato Nacional de Velocidade. Voltamos à frente desta segunda corrida do último fim de semana de Racing Weekend, numa altura em que o Norman da Araújo competição começa a revelar problemas com a caixa de velocidades que levariam mesmo ao abandono do piloto de Cascais, Miguel Cristóvão. Um revés para a equipa da Araújo competição, que apostava nesta segunda corrida do Estoril fazer melhor que o 4º lugar da primeira corrida da véspera. Chegavam então à altura para a última troca de pilotos da temporada deste Nacional de Velocidade. O primeiro a entrar nas boxes foi o Tatos da equipa BP Ultimate Vodafone, com Miguel Barbosa a entregar o volante a José Pedro Fontes. Fontes saía para o seu turno de condução com a certeza
que teria de controlar o andamento de Stefan de Waal para conquistar o campeonato. Já o italiano da CRM Motorsport saiu das boxes com a missão de chegar à liderança da prova. Contudo, um conjunto de dobragens sucessivas impediram o italiano de se aproximar do carro da nova driver. Com Francisco Abreu ao volante, a diferença entre o primeiro e o segundo aumentou e o madeirense foi ainda o autor da volta mais rápida, mostrando que não iria facilitar depois de um excelente turno de condução do seu parceiro. Nota ainda para José Pedro Faria, o terceiro classificado à entrada para as boxes nesta segunda corrida, que também não foi feliz. Um problema na paragem nas boxes afastou o jovem piloto de chegar pela primeira vez ao terceiro lugar neste campeonato nacional, acabando assim por cair para o quarto lugar da geral, atrás de José Pedro Fontes. O piloto da BP Ultimate Vodafone geria nesta fase da corrida, sabendo que o terceiro lugar era mais que suficiente para a conquista do campeonato. Já entre os GTs, António Nogueira não facilitava e somava mais um título de campeão nacional. Lá na frente, a vitória, a segunda do fim de semana para Francisco Abreu e Luís Sá Silva, numa jornada de sonho para os jovens pilotos que não deixaram de agradecer o trabalho dantesco da equipa para que fosse possível lutar pela vitória no Estoril. Como é que é? Grande corrida. O arranque felizmente correu bem. Tem pena que acho que o Salvador teve algum problema logo no carro, mas chega a curva 1, vejo logo o de Waal e eu fiquei logo, pronto, isso vai ser o mesmo que ontem, mas felizmente acho que nós acertámos melhor que eles com o setup do carro e o ritmo eu reparei que por volta estava a dar entre meio segundo a 1 segundo, aquilo foi só manter esse ritmo e depois fazer a entrega aqui ao Francisco, que também felizmente foi uma troca bastante rápida, ainda tivemos uns 10 segundos ali nas calmas, correu tudo bem e o Francisco depois foi só levar o carro a vitória e a puxar e a mostrar que temos ritmo para lutar sempre. Final de glória para os terceiros classificados desta derradeira corrida. Miguel Barbosa e José Pedro Fontes, com uma gestão inteligente da prova, garantiram a vitória no campeonato e deixaram em delírio a boxe da Sports New. A festa de Miguel Barbosa e José Pedro Fontes no final de uma das melhores temporadas da velocidade nos últimos anos. Foi uma época bastante trabalhosa, uma época onde começámos com um carro que desconhecíamos por completo, nós e a equipa, trabalhámos bastante, foi um ano sempre em crescendo, acho que todos nós fizemos um fantástico trabalho, fomos evoluindo. Obviamente com altos e baixos durante o campeonato, mas acho que a equipa fez um trabalho fantástico. Parabéns aos meus patrocinadores também que acreditaram neste projeto novo. Parabéns ao Zé Pedro que também fez uma época fantástica, como sempre. E portanto acho que é uma vitória mais do que merecida para todos e é um campeonato de sucesso. Eu acho que estes protótipos revelaram-se um campeonato de sucesso. Um carro bastante competitivo e viu-se pelas lutas animadas ao longo de todo o ano. E portanto acho que temos aqui um campeonato de futuro. O pódio final da segunda corrida do último fim de semana de Racing Weekend de 2014. Na próxima edição do Alfa Magazine vamos conhecer o novo projeto Inside Motor para o Campeonato Nacional de Rallys de 2015. No Autódromo do Estoril assistimos a mais uma emotiva jornada do troféu Super 7 by Kia.